Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Eu sou a irmã Vanusa e neste dia de hoje eu vim trazer uma palavra da parte do Senhor para todos vocês. É um tema que na verdade não se tem muito falado nas igrejas ou nas redes sociais. É um tema que as pessoas não gostam de falar, de comentar, mas que para os nossos dias de hoje, para o Evangelho, precisa estar abordando esse tema, estar falando, estar alertando o povo cristão. Tem, segundo a Pedro, Pedro já falava sobre essas coisas que iam acontecer no futuro, porque no tempo de Pedro já acontecia, que são os falsos mestres. Então, eu vou ler aqui rapidamente a palavra e eu vou dar uma explicação breve, falando, né, dando um pouco de orientação, como a gente deve, nessa situação, a gente deve se comportar, a gente deve nos preparar, a gente deve estar atento para essas coisas que vai acontecer, que está acontecendo no nosso meio evangélico, né, no nosso meio cristão. E segundo Pedro, capítulo 2, fala bem assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresia destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância farão de vós negócio, com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado há logo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Amém. É uma carta grande, se a gente for ler, ela vai até o capítulo 2, vai até o versículo 22, mas eu vou dar uma breve resumida. Aqui Pedro estava alertando as pessoas do tempo dele, né, os cristãos do tempo dele, mas também ele estava alertando a nós, dos cristãos, os cristãos futuros. Porque ele fala assim, que no tempo dele houve falsos profetas, como entre vós também haverá falsos mestres. Ele falou assim, olha, tá havendo no nosso meio falsos mestres que estão ensinando palavras mentirosas, que prega, que fala, que anuncia e mentirosamente, vive uma vida de mentira. Então, o tempo de vocês vão acontecer isso, fique atento. Peça discernimento, peça sabedoria para Deus, para vocês não serem enganados. E ele vai citando o que é que esses homens são capazes de fazer. Esses homens são homens perversos, homens que maquinam no coração, tem palavras, sai da boca deles palavras bonitas, palavras que destroem a igreja. São falsos mestres, são pessoas que estão ali para enganar o povo. E no nosso meio tem acontecido isso. Se você for parar para analisar, se você for parar para ver, existe no nosso meio, nós precisamos tomar cuidado, falsos mestres. Pessoas que pregam, que fala de Jesus, que realiza, que Jesus usa a vida daquela pessoa com os dons, que você fica
você fica de olhos, não consegue entender como Deus usa essa pessoa, mas que você vai ver a vida dessa pessoa é totalmente uma vida de pecado, uma vida de mentira no altar. Mas só que Pedro vai falar que não vai escapar das mãos do juízo de Deus. E ele fala assim: se Deus não poupou os anjos, lançou eles nos abismos, na escuridão, e ficou ali, vai ficar esperando o juízo final. Imagina esses homens, eles vão receber o juízo também, vão receber a poderosa mão de Deus sobre as vidas deles. Porque essas pessoas, ele fala, são pessoas gananciosas. Sabe o que é uma pessoa gananciosa? É uma pessoa que quer tudo para ele. É uma pessoa que, se for possível, ela vende a salvação dela em troca de bens materiais, em troca de ter um nome reconhecido, em troca de ter uma vida estruturada, usando o povo de Deus como essa ganância, usa essa ganância para poder conseguir algo usando o povo de Deus como negócio. Você pode ver que em muitas igrejas, tem surgido muito escândalo, as pessoas têm pregado o evangelho e têm cobrado. As pessoas têm anunciado a palavra de Deus e têm cobrado, têm pedido um valor altíssimo para cobrar a palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus foi dada para cada um de nós, o dom que Deus nos deu foi para abençoar a igreja, foi para dar de graça, sem querer nada em troca. Aí você pode me falar, mas Vanusa, é pecado? Eu não trabalho, eu vivo da obra, eu pedi uma ajuda de custo? O pecado não está em você pedir ajuda de custo. O pecado está quando você usa a palavra de Deus para poder ganhar em cima, para poder se promover. Por exemplo, há uma igreja me chama para pregar, eu não tenho carro. Eu não tenho como chegar até lá. Não custa nada eu falar para as pessoas que me convidaram: olha, eu não tenho carro para ir. Você tem como me ajudar na passagem, me ajudar no Uber, me ajudar na gasolina? Isso você pode. E aí, se a igreja sentir de abençoar você com uma oferta e você estiver precisando, você vive da obra, não é pecado você pegar esse dinheiro. Mas o pecado é quando você cobra, quando você faz da palavra de Deus um meio de cobrar. Não, convida você para a igreja e você fala, não, eu vou, mas você tem que me dar R$ 500. Você está cobrando pelaquilo que o Senhor te deu de graça. E no fim do tempo, tá acontecendo essas coisas no meio da igreja. Tá acontecendo isso. As pessoas cobram para pregar, as pessoas cobram para cantar, as pessoas cobram para louvar, as pessoas cobram para tudo, gente. No meio da igreja, no meio dos evangélicos, está tudo distorcido. Não se tem mais reverência. Existem pessoas no meio da igreja que vivem, que fala de Jesus, prega Jesus, mas só que vive uma vida de pecado, vive uma vida fora do altar, sabe? Você está no altar, não é sinal que você é do altar. Às vezes a pessoa está no altar, mas não está vivendo uma vida contrita com Deus, não está vivendo uma vida longe do pecado, longe do erro, sabe? Está vivendo uma vida de escravidão, de pecado, e vai lá no altar, vai naquela igreja, prega, fala de Jesus, mas só que tem os dons. Deus deu os dons. E porque tem esse dom, quer usar esse dom para poder enganar as pessoas, para poder arrancar das pessoas do meio da igreja, sabe, se promover, ter poder, sabe, achando que Deus não está vendo.
Mas Deus aqui fala uma palavra dura. Pedro fala uma palavra dura, cheio do Espírito Santo. Essas pessoas que fazem isso, que usam de enganação, de dissolução na igreja, fala palavras mentirosas, traz engano, traz destruição por meio da igreja, vai ter a sua recompensa, não vai tardar, o juízo vai cair sobre essa pessoa. Então, a gente tem que viver uma vida vivendo uma vida sabendo que os olhos de Deus estão sobre as nossas vidas. Sabendo que os olhos de Deus a gente não esconde nada. Os olhos de Deus estão olhando para cada ato, para cada coisa que nós fazemos. E no meio da igreja tem acontecido isso. As pessoas têm perdido o temor, têm perdido a reverência. Não se tem mais reverência, não se tem mais temor. Peca de cara lavada e não se arrepende. Vai pregar nas igrejas, vai falar do amor de Deus, mas em casa não vive o amor. Acaba com o casamento e vai pregar. Se a minha casa não está uma casa consertada, como é que eu posso pregar? Como é que eu posso viver pregando se a minha casa está destruída, se os meus estão se perdendo? Não pode. Porque o maior exemplo é a sua família. O maior exemplo é você viver e saber que a sua família é uma família unida, sabe? Não adianta eu ir pregar e falar de Jesus, mas a minha casa está toda de perna pro ar, está toda desconcertada. A minha casa não tem uma referência de Jesus. Tem pessoas que estão pregando dessa forma. Estão ganhando vidas, mas perdendo a sua família, perdendo a sua própria salvação. Porque dom não significa nada. Você pode ver que dom não salva ninguém, porque Jesus fala. E naquele dia vão falar: Senhor, Senhor, mas eu não preguei em teu nome. Eu não evangelizei, eu não curei em teu nome. Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Então é sinal que dom não salva ninguém. Dom pode salvar, o dom que Deus te deu pode salvar aquela pessoa que você está ministrando para ela. Mas você não se salva com seu dom. Porque o dom não foi para você. O dom que Deus deu foi para você poder servir na igreja, servir os irmãos. O dom de cura não é para mim. Você pode ter a plena certeza que a pessoa, geralmente que tem um dom de cura, ela não ora e ela não é curada a si própria. Mas Deus dá aquele dom para ela orar e as pessoas serem curadas ali na igreja, as pessoas serem, sabe, ser salvas, ser libertas, ser restauradas de câncer, de tudo. Isso Deus faz, porque Deus dá o dom não para nós usufruir do dom, mas para que a igreja possa usufruir do dom. Então esse dom que Deus deu de pregar não é seu, esse dom que Deus deu de cantar não é seu, esse dom que Deus deu de revelação não é teu, esse dom que Deus deu de ciência, esse dom que Deus deu de cura, de libertação não é seu, é simplesmente de Deus, que Deus te emprestou para você usar da maneira certa como ferramenta para vir curar a igreja, para vir curar o povo da igreja. Mas só que tem pessoas que estão fazendo errado. Tem pessoas que estão se promovendo desse dom, desses dons que Deus tem dado para poder ganhar, para poder se promover, para poder sair num patamar alto, sabe? Tem pessoas que têm usado esse dom, mas não têm proclamado que foi Deus que deu. Acha que porque tem o dom é dele. Pode fazer o que quiser com o dom, não. Você vai prestar conta de tudo isso. Eu vou prestar conta. Com o dom que Deus me deu de ministrar, eu vou prestar conta. Então, por isso que nesse dia, fica com essa palavra. No meio da igreja, a igreja
evangélica, a igreja cristã tem se corrompido muito. A igreja cristã tem perdido o temor de Deus. Não se tem mais reverência. Não se tem mais temor. Peca. Faz tudo adoidado, sabe? Peca com a cara mais lavada. Prega em pecado. Sobe em cima do púlpito em pecado. Tem uma vida totalmente errônea. E não está se consertando. Mas o tempo de se consertar é hoje. O tempo de se consertar é agora. Conserta a tua vida no altar. Conserta a tua vida diante de Deus, porque você vai prestar conta. Eu vou prestar conta dos meus atos. Está vivendo isso? Pessoas, por ganância, farão de vós negócio com palavras fingidas. Olha o que Pedro fala. Pessoas com tanta ganância que fará de nós negócio. Negócio. Com palavras fingidas. Palavra fingida, gente. Vai fingir, vai falar e a gente vai acreditar e a gente vai começar a ser negócio para essas pessoas. Como está acontecendo em muitos ministérios, em muitas igrejas, sabe? Pessoas que têm palavras bonitas, oratória bonita, né? Que uma coisa terrível, vai lá, você sabe sua vida e fala que foi Deus que mandou falar, fala, sabe, faz tudo sem a direção de Deus, Deus não mandou falar e fala, Deus não mandou fazer e faz, sabe? É uma falta de desordem no meio da igreja, é uma falta de temor, é uma falta de reverência no meio da igreja, perdeu-se o temor. Perdeu-se a reverência, pessoas atrás de título, de reconhecimento. Ah, porque eu sou missionário. Ah, porque eu sou apóstolo. Ah, porque eu sou isso. Não, nós somos todos os mesmos. Na casa de Deus não tem esse negócio que eu sou maior que um, maior que outro. Lá no céu não vai chamar você pelo cargo. Não vai me chamar, um exemplo, não vai chamar você por apóstolo Paulo, não vai chamar você por apóstolo Lucas. Não, 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 não vai ser assim não. Título não salva ninguém, sabe? Que nós possamos ficar com essa palavra de reflexão, que nos últimos tempos vai acontecer isso como está acontecendo no nosso meio já. Nas nossas igrejas precisamos abrir os olhos, estar atentos, orar, pedir discernimento a Deus, para não sermos enganados por esses homens, pessoas pecando, cometendo pecado, indo para o altar, indo para o púlpito, sabe? Achando que Deus não está vendo, achando que Deus não vai prestar conta. Lê, se converte, lê a palavra que, segundo a Pedro, o que é que Pedro fala aqui, é guiado pelo Espírito Santo. Olha o que ele fala. Se Deus não poupou os anjos, se Deus não poupou os antigos, sabe, lá no tempo de Noé, acha que Deus vai poupar eu e você se estivermos vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida de enganação, enganando os membros, enganando as pessoas, vivendo uma vida totalmente errônea, acha que Deus não está vendo? E no meio da igreja está acontecendo isso, pessoas que decepcionam-se, gente. Há tantas vidas afastadas, desviadas da igreja por causa dessas coisas, dos escândalos que têm acontecido. Os escândalos têm acontecido muito no meio das igrejas, no meio do povo cristão. Por quê? Porque não se tem mais o temor, não se tem mais a reverência. Não se pensa antes de pecar, porque quem vai ser envergonhado, quem vai ser falado, quem vai ser denigrir a imagem ao evangelho. Ah, não são crentes, não são evangélicos. Ah, olha, diz que é de Jesus, o nome de Jesus sendo envergonhado pela minha e pela sua causa, porque nós não temos temor, não temos reverência mais, não pensamos nos nossos atos, nas consequências, mas a palavra que Deus tem para nós é uma palavra dura. O juízo lavado a logo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Olha o que a palavra fala, que Deus não está dormindo, que Deus vai pesar a mão. Em nome de Jesus, fica com essa palavra.
tenha mais reverência, que nós possamos ter reverência, que nós possamos pregar, falar do amor, louvar, dar sem querer nada em troca, sabe? Sem querer cobrar, porque o evangelho não é empresa. O evangelho não é uma empresa. Não é. Se você está pregando simplesmente porque você está com ganância de querer dinheiro, se você está louvando simplesmente porque você está com ganância de querer enriquecer, se você está usando os dons que Deus te deu para poder se promover, para poder receber nome, esse não é o seu lugar. Essa palavra é dura. Estou falando para alguém do outro lado. Estou falando para alguém que talvez está vivendo essa situação e tem pedido para Deus uma resposta. Deus, me dá uma resposta. Se estou fazendo certo, não tá. Procura se consertar o mais rápido possível. Ter uma vida de reverência. Porque Deus, aqueles que trabalham para Ele, Ele não deixa esquecido. Se você está fazendo a obra com amor, com dedicação, fica tranquilo. Deus vai providenciar tudo para a sua vida, fica calmo. Mas não faz nada em troca, não faz nada para Deus em troca. Mas faz por amor, por saber que o que eu e você fazemos ainda é pouco para o que Deus fez na minha e na sua vida. Tem coisa melhor do que você ver almas se convertendo, vida se convertendo por meio da tua palavra, do teu louvor, dos teus dons que Deus te deu. Não tem. E ainda eu falo, para finalizar essa mensagem, a nossa recompensa não está aqui, mas a nossa recompensa está lá nos céus, porque nós vamos prestar conta para Deus de tudo que nós fazemos. Queira você ou não, não tem para onde esconder, não tem para onde a gente se esconder. A gente vai prestar conta dos nossos atos. Então fica com essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade de estar falando com vocês. É uma palavra dura, é chata, mas que a gente possa analisarmos mais. Que a nossa igreja seja voltada mais para o temor. Viver o temor na palavra de Deus. Sem enganar ninguém, sem querer se promover, sem querer enriquecer. Que nós possamos receber os nossos méritos, vivendo a verdade, sem enganar, sem mentira. Que nós possamos viver uma vida de santidade, porque Ele vai voltar. Se Ele não voltar hoje, mas você pode morrer hoje, eu posso morrer hoje, e nós não vamos escapar. Não tem para onde correr. Hoje, talvez seja a última oportunidade que Deus está dando para você se arrepender e fazer o que é certo. Não vale a pena. A palavra de Deus não foi para ser cobrada. O louvor não foi para ser cobrado. Os dons não foi para ser cobrado. Mas Deus te deu esse dom para que você possa fazer algo pelo reino e pela obra dele. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Eu sou a irmã Vanusa. Compartilhe esse vídeo para suas redes sociais, o número de pessoas possível. Se inscreve lá no meu canal, dá um joinha, curte, em nome de Jesus, para que nós possamos alcançar o máximo de vidas possível por meio dessa palavra. Fica na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço. Fica com Deus.